안녕하십니까. Olá, pessoal! 저희 교회는 미남들이 많아서 Nós temos muita gente bonita aqui na nossa igreja. 사야 목사님 되게 미남이죠. A pessoa que apresentou agora é muito bonita, não é verdade, pessoal? Obrigado. 성경 말씀을 읽겠습니다. Vamos abrir as nossas Bíblias. 사무엘상 18장 Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. 18장 1절부터 Capítulo 18, a partir do versículo 1. 사무엘상 18장 1절입니다. Primeiro Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1. 전체적으로 1절부터 읽겠습니다. Irei ler a partir do versículo 1. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단이 그 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비지고 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었어. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 이에 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. 다윗이 사울에 보는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 사울이 그의 군대의 장을 삼았던 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. 왕을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성에 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하였는데 Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. 청하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 불쾌하 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 나라밖에 무엇이냐 하고 Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? 이 다윗을 주목하였더라. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons 하나님 olhos. 부리신 악신이 사울에게 힘있게 내림에 그가 집 가운데 야려 하는 거로 다윗이 편을같이 손으로 수금을 타는데 때에 사울의 손에 창이 있는지라. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에 두 번 피하였더라. Que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. 여기까지 다음 계속 읽겠습니다. Vou continuar a ler. 예, 거기까지만 읽겠습니다. Perdão, vou ler até o versículo 11 apenas. 우리가 신앙생활을 하면서 예수님을 알고 난 뒤에 Durante a nossa vida espiritual, depois que nós conhecemos Jesus, 교회 다니고 성경 읽고 기도하고 헌금하고 예배를 그런 일은 공통적으로 대부분 다 해. todos, praticamente, eles têm essas práticas de irem aos cultos, ofertar, orar. 만났을 때 그 예수님으로 말미암아 그 일을 처리하려고 하는 사람하고 자기 인간 수단과 방법을 전혀 다르죠. Só que é uma vida muito diferente a vida daqueles que, quando se deparam com um problema, recorrem a Jesus para resolver esse problema, e aquelas pessoas que utilizam seus métodos. 장로교회를 다니면서 Até os meus 19 anos, 열심히 eu frequentava a igreja presbiteriana, então eu me dedicava em aprender a Bíblia e cria em Deus. 하나님 믿는 건 예배 드리고 기도하고 헌금하고 뭐 충성하고 이런 것이 믿는 건 줄 알아요. E eu acreditava que crer em Deus seria você estar no culto, na igreja, ser fiel às coisas da igreja, ofertar, orar. 잘 되기를 바랐지 그냥
하나님 나를 도우실 거다 그런 생각 전혀 없었어요. Porém, naquela época, quando eu me deparava com algum problema, eu só esperava que aquilo melhorasse. Eu nunca imaginei Deus me ajudar. 제가 제 때는 많은 갈등을 하다 성경 읽는 가운데서 내 죄가 사해진 사실을 정확히 알았어요. Em 1962, em meio a muitos conflitos na minha vida, lendo a Bíblia, eu pude descobrir com certeza que os meus pecados haviam sido lavados. 나를 내가 아닌 주님이 해결한 그 방식으로 주님 나를 마음에서 이끌어갔어요. E desde então, o Senhor começou a conduzir o meu coração para que eu pudesse resolver tudo o que eu encontrasse pela Sua palavra. 이제 병들이 있었는데 Eu tinha algumas doenças. 제가 저 87년도에 위장이 굉장히 안 좋았어요. Em 87, por exemplo, eu tive muitos problemas no estômago. 막 위장이 상당히 고생을 했는데 Eu sofri muito naquela época devido aos problemas de estômago. 내가 새벽에 일어나 하나님 앞에 기도를 했어요. Num dia eu acordei pela madrugada e orei perante Deus. 아픕니다. Falei, Deus, meu estômago dói. 그러니까 이제 위장이 안 좋으니까 거의 죽을 먹는데 그 죽도 먹으면 막 설사가 나고 토하는. Então, já que eu estava com problemas no estômago, eu não conseguia ter digestão direito de nada, nem que seja uma sopa. 10kg가 빠지더라고요. Em 3 meses eu perdi 7 quilos. 그런데 계속 집회를 다니고 했는데 Só que mesmo assim eu continuava, né, ir para as conferências, pregava a palavra. 음식을 잘 차려 먹으라 전부 다 그림의 떡이었어요. E geralmente, né, quando me convidavam, eles preparavam um banquete para me comer, mas para mim era inviável comer. 캠프 가서 여러 가지 이제 많은 일들이 있는데 E geralmente no verão, nós temos o acampamento de verão, temos muitas atividades. 내가 이 뭔가지 이번 여름 행사를 도저히 할 수 없겠다는 생각이 Só que naquele dia, ao acordar, eu senti que com o estado do meu corpo eu não poderia, né, conduzir os eventos daquele verão. 하나님 앞에 제가 기도를 Por isso eu decidi orar para Deus. 드리면 배가 너무 아픕니다. Deus, meu estômago dói. 낫게 해주시고. Por favor, me cure. 근데 그때 내 마음에 성경 한 구절 딱 떠오르는데 Só que me veio um versículo na cabeça. 마가복음 11장 24절이었어요. Marcos capítulo 11, versículo 24. 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. 그럼 그대로 되리라. Tudo que oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. É algo muito simples. 기도하고 Você ora, 구하고 você pede, 그걸 받은 줄로 믿으면 e se crer que recebeu, 다는 거예요. será conforme a sua fé. 너무 쉽네. Nossa, isso é muito fácil, eu pensei. 내가 왜 지금까지 이걸 몰랐지? Por que eu não fiz isso até agora? 하는 내가 믿습니다. Deus, eu creio. 저를 낫게 해주십시오. Por favor, me cure. 그리고 이제 생각을 했어요. E aí eu pensei. 근데 이제 아침 식사가 이제 다가오는데 Estava se aproximando, né, o horário do café da manhã. 그때 이제 제가 위장이 안 좋으니까 음식을 먹으면 그 죽 조금 묽은 죽만 좀 먹고 말았는데 E já que eu estava ruim do estômago, por muito tempo eu estava comendo somente uma sopinha, né? 내 마음에 하나님 배를 낫게 해달 기도를 했고 내 배가 나았다 그렇게 믿었어요. Mas eu criei no meu coração que eu orei para ele e que Deus já havia me curado. 이게 뭐냐면 Só que aí me deparei com um problema. 배가 나았다면 Então, se eu estou curado realmente, 먹어야 하는데 eu posso comer o meu kimchi. 만 먹어도 설사나 고통스러운데 그다 김치 먹으면 거의 뭐 죽는 거나 다름이 없어. Só de tomar uma sopinha bem rasa daquelas eu estava indo pro banheiro direto, né? Então comer kimchi era algo impossível para mim. 식사하러 나가기 전에 Só que naquele dia, antes de comer, 그게 굉장히 깊이 생각해. eu pensei profundamente sobre isso. 성경은 뭐라고 말하냐면 O que a Bíblia diz? 기도하고 구한 건 받은 줄 믿어라. Para crer, né, que aquilo que pediste em oração fosse entregue. 내 배를 Então será assim convosco. Eu orei para que Deus, né, curasse o meu estômago. 나았다고 믿으면 E se eu crer que meu estômago já foi curado conforme a minha oração, eu sou curado de fato. 나았다고 믿으면 제일 중요한 게 뭐냐면 Só que o que vai provar que eu estou curado? 해야 하는데 Ali, na refeição, 치를 먹어야 하는데 comer o kimchi. 한양대학병원의 최령 박사로 제 담당 의사였는데 O Dr. Show, naquela época, era o doutor responsável pelo meu tratamento. E ele me disse assim: 목사님, Pastor, tenha cuidado. 목사님 위장은 아주 물에 젖은 종이와 같습니다. O seu estômago agora parece uma folha molhada. 그 이제 조금만 잘못하면 위장이 Então, se não tomar cuidado, isso pode estourar. 터지면 숨을 E se o seu estômago estourar em 24 horas, o senhor irá morrer. 이게 내과 과장의 이야기였어요. Isso, né, foi o diagnóstico daquele médico. 이제 죽만 먹어도 가슴이 뜨거운데 Então, só de tomar uma sopinha, sabe? Eu estava com um problema, sentia dor no estômago. Imagina comer kimchi. 뱉어 죽. Parecia que ia morrer. 근데 내가 배가 김치 왜 못 먹냐면 배가 아프니까 못 먹는 건데. Mas a questão era, por que eu não podia comer o kimchi? Por causa da minha dor de estômago. 김치를 먹. Mas se eu fui curado, de fato, eu poderia comer o kimchi. 제가 이제
Então eu não tinha uma resposta sobre isso na minha cabeça. 내가 그렇게 믿음 있는 사람도 아닌데 Eu não era uma pessoa de fé. 김치 먹으면 내 배가 그냥 막 빵구나 난리. Eu senti que se eu comesse aquele kimchi, sabe, meu estômago iria estourar e eu teria um grande problema. 근데 성경에는 내가 배가 나았다고 믿으면 김치를 먹어야 하는 거지. Mas a Bíblia disse que eu fui curado, então eu poderia comer o kimchi. 김치를 먹으면 배가 아프다는 이야기. Se eu não conseguir comer o kimchi é por causa do meu estômago com dor, que está ruim. 문제를 두고 아침 내내 이제 새벽부터 생각을. Então, desde cedo, na madrugada, eu fiquei pensando sobre isso. 결론은 성경 뭐라고 말하냐면 Só que no final das contas, o que a Bíblia diz? 내가 생각하기는 입에다 김치를 먹으면 내가 죽을 것 같은데. No meu pensamento, eu acreditava que só de colocar o kimchi na boca eu poderia morrer, mas a Bíblia 믿으면 믿음대로 된다. disse que se crer será conforme essa fé. 기도하고 내 배를 낫게 해서 기도하고 Então eu oro, né, pedindo para ser curado. Eu creio que Deus me curou, 그들을 하면 내 배가 낫는다는. então eu estarei curado. É algo muito fácil. 근데 내가 김치를 먹을 용기가 아니라는 거야. Porém, eu não tinha coragem para comer o kimchi. 여러분 죄송합니다만은 Desculpa falar isso, pessoal. 내 교회에서 가장 목사를 기죽이는 Mas aqui na nossa igreja tem uma pessoa que realmente, sabe, eu não consigo 안 하는데 me comparar. 어떤 형제는 목사보다 믿음이 더 있는 거야. De vez em quando eu converso com os irmãos e tem irmãos que têm mais fé que o pastor. 이게 나서 제가 기가 Então, sabe, eu fico assim, sem jeito, né, perante eles. 제가 안 그래도 믿음이 없다고 생각을 하는데 Eu já me considero sem fé. 자 여기 성경은 이걸 안 믿을 수는 없는 거야. Só que, pessoal, na Bíblia, isso aqui é uma coisa que não dá para não acreditar. 뭐든 이건 안 믿을 수 없는. Tudo bem, eu posso não ser um bom pastor, mas isso aqui não tem como deixar de acreditar. Então, eu falei, Deus, sim, eu creio. Eu acreditei e chegamos no momento da refeição. 손님들이 많이 와서 Naquele dia, tínhamos visita em casa e minha esposa tinha preparado um grande banquete. 님 조금 Só que no cantinho da mesa onde eu sentava, ela colocou aquela sopinha, né, com um pouquinho de algas. Só que eu joguei aquilo pro lado, peguei um prato normal e comecei a comer. Peguei o kimchi, peguei o kaktugi. 안에 음식 놔두고 완전 더우대. E a minha esposa me viu comendo daquele jeito, ela tomou um susto. Querido, o que você está fazendo? Eu falei, não se preocupe, já estou curado. 그렇게 Eu disse isso. 뭐 쳐다보네. Ela olhou assim e foi embora. 그래서 이제 식사를 E aí terminamos ali o momento da refeição. 저는 옛날부터 식사를 굉장히 빨리 해가지고 E antigamente, né, eu já comia muito rápido. 식사하면은 조절 못 굉장히 Mesmo perante, né, alguma visita importante, eu não conseguia me controlar, eu comia muito rápido. Então, antes das pessoas levantarem a colher, eu já estava comendo. 반도 하면 저는 밥을 다 먹어 Eles estão lá comendo ainda um terço da comida, eu já terminei. 주워 먹고 그래. Aí eu tenho que ficar lá só comendo guarnições. 식사를 딱 마치고 숟가락을 놨는데 Só que depois da refeição, eu deixei a colher 배가 막 e meu estômago começou a doer. 아이고 배야 Ai, minha barriga. 나갔어요. Eu saí, fui pro banheiro, me sentei. 배가 너무 아픈 Eu estava com muita dor no estômago. 네가 무슨 믿음이 있다고 그 배에다 김치를 먹어 죽으려고 한장했어. E na minha cabeça dizia, que fé que você tem, você decidiu morrer? 내 배 다 나았는데 Não, mas eu tô curado. 다 나았으면 배가 안 Mas se você está curado, não deveria estar sentindo essa dor. 아파. 지금 배 아프잖아. Mas você está com essa dor, você está com diarreia, isso está curado? Não é curado, você não está curado. 아, 헷갈리네. Ai, que confusão. 목사님 믿음이 없었어. Sim, por mais que fosse um pastor, eu não tinha fé. 그때 내가 생각을 해. Naquele momento eu pensei, 한번 예수님께서 야이로의 집에 갔을 때 quando Jesus foi para a casa de Jairo, 야이로 딸이 죽었어. a filha de Jairo havia morrido. 하던 사람 울고 있어. As pessoas todas estavam chorando. Só que Jesus disse, não chorem. 이 아이가 죽은 것이 Ela não está morta, ela dorme. 사람들 애가 죽은 것 하고 Pessoal, vocês acham que as pessoas não sabem distinguir uma pessoa morta e uma pessoa que dormia? Com certeza estava morta. 예수님이 이런 Mas Jesus Cristo disse isso e no final ela viveu. 우리가 볼 때는 죽었나? Aos olhos das pessoas ela estava morta, mas aos olhos de Jesus não, ela estava viva. 우리가 볼 때 Então, ao meu ver, eu estava com dor, só que aos olhos de Jesus eu não tinha mais aquele problema. 그래 내가 아프지. Sim, é verdade, eu tenho dor, 난 믿. mas eu criei. 성경 믿. E a Bíblia fala que se eu crio, eu sou curado. Então eu sou curado, eu estou curado. 그렇게 했어요. E foi assim. 그리고 이제 점심 때 Chegamos na hora do almoço, fui comer de novo. Kimchi, kaktugi, 된장, comi tudo. 저녁 때 제가 이제 누가 좀 식사를 하러 갔는데 E na janta, né, me convidaram para comer fora.
E, pra falar a verdade, eu não gosto de comer fora de casa. 그래서 이제 초대받았어요. Mesmo assim, já que era um convite, eu não tive como negar. 하얏트 호텔에 갔어요. Fomos ao Hotel Hyatt 하얏트 호텔 뭐 뷔페가 뭐 유명하다고. e disseram que naquela época, né, o buffet do Hotel Hyatt era muito famoso. 전복 중에 좀 먹고 말아요. Eu pensei, eu vou tomar só uma sopinha ali e depois eu paro. 아니지 내가 다배다 나왔지. Eu falei, não, calma aí, eu já tô curado. E eu comi muito. 해가지고 하며 차를 먹고 Quando eu voltei dirigindo, sabe, com a língua de fora, de tanto comer. 아침에 일어났는데 Chegamos em casa. 딱 24시간 만에 E no dia seguinte, depois de 24 horas exatas, o meu estômago estava completamente curado. 1987. Desde então até hoje, 정말 건강. eu tenho um estômago muito saudável. Eu sou muito grato. 그다음에 제가 어릴 때 심장이 안 좋았는데 Quando eu era pequeno também eu tinha problemas cardíacos. 굉장히 안 좋아. Meu coração sempre foi muito fraco. 1999년도에는 Em 1999, 앞으로 2달 더 살래나 막 그렇게 eu questionava se poderia viver por mais 2 meses. 이 말씀을 가지고 믿었어요. 송호솔 Só que novamente eu criei, né, conforme essa palavra. 그리고 내가 그때 나와서 이제 조깅을 E eu comecei a praticar corrida desde então. 제가 그때 대전 Nós vivíamos em Tejon naquela época. 1999년 그 대전 그 서대전 여자고등학교가 우리 교회 가까워요. E próximo à nossa igreja, né, tinha uma escola, né, de ensino médio ali. 이제 운동장이 너무 아름다. 소나무 꽉 들어차 있고 그 옆에 장교석 동상 E tinha um ginásio esportivo muito bonito, aberto, né, rodeado ali de pinheiros, muito bonito. 근데 이제 거기 조깅을 시작했어요. E ali eu comecei a praticar corrida. 한 바퀴 300m 못 뛰어도 No começo eu não consegui dar uma volta ali naquela pista, né, de 300 metros, por causa daquela dor no baço. Mas eu continuei correndo. 심장을 깨끗하게 낫게 해주시고 E Deus curou completamente meu coração. 미국에 아주 심장 전문의 병원을 찾아갔는데 Uma vez nos Estados Unidos busquei um cardiologista muito famoso. 제 심장을 가지고 하루 종일 가지고 E aquele médico, né, para me avaliar, ele meio que me testou o dia inteiro. Ele falou, corre ali na esteira, faça isso, faça aquilo. Foi o dia inteiro. 저녁 때 그분이 미안하다. Só que no final da tarde ele falou assim, me desculpe, mas é uma coisa que eu não consigo curar. 수고했다고. Aí eu falei, tudo bem, bom trabalho, doutor. 99년도에 제 심장이 Só que em 99, meu coração foi completamente curado. 저는 제가 목사로서 하나님의 말씀이 살아 있고 Pessoal, por eu ser pastor, eu tenho a certeza de que a palavra de Deus é viva. 다르게서 내 마음에 안 믿어질 때가 있는데 그걸 딱 믿기 시작하면 그때부터 하나님의 능력으로 일하는 걸 참 많이 경험을 해요. Muitas vezes experimentei que quando eu deixo meu pensamento, independente do que eu ache, creio na palavra de Deus, Deus ele trabalha conforme a palavra. 그런 어려운 일이 있을 때 Então, quando eu me deparo com algumas dificuldades, 인간적인 방법 다 풀어놓고 하나님의 말씀을 따라 발을 내딛기. eu começo a dar os passos pela fé segundo a palavra de Deus, deixando todos os meus próprios métodos. 너무 놀랍게 능력으로 E por muitas vezes eu vi Deus agir com o seu poder. 오늘 아침 우리는 사무엘상에 있는 말씀을 읽었습니다. Hoje nós lemos o livro de 1 Samuel. 여기 사울하고 다윗이 있는 Aqui aparecem Saul e Davi. 어느 하나님이 사울을 왕으로 삼으셨어요. Um dia Deus estabeleceu Saul como rei. 사울은 왕이 됐는데 Então Saul estava como rei. 그 다음에 그 인생은 자기 자신을 모두면 자기가 자기를 지켜나가려고 합니다. Só que desde esse momento ele começou a estar à frente de conduzir a sua própria vida. E depois Davi se tornou rei. 다윗은 왕이 되기 전에 그는 양을 먹이고 저 있을 때 Só que antes dele se tornar rei, quando era um pastor de ovelhas, 목장에 사자나 곰이 와서 양떼를 tiveram momentos que ele foi atacado por um urso, né, ou por um leão que queria tomar ali as ovelhas do seu rebanho. 이 사자가 짐승을 사냥하는 게 쉽지 않아요. Só não é fácil para um leão também caçar um animal. 우리가 그저뭐 동물 왕국 같은 데 보면은 사자 보면은 Quando nós vemos o leão, né, o rei dos animais, 왔다가 막 그저뭐 얼룩말을 이렇게 차이고 뭐 그런 게 tem muitos vídeos que nós podemos ver que de vez em quando ele fica ofegante, cansado, seguindo uma zebra. Não é fácil caçar para o leão também. 목장 있는 양은 순하니까 Mas já que ele era pastor de ovelhas, 잡아먹기 시작하면 se deixar um leão ali comer uma das suas ovelhas, o leão vai pensar, nossa, aqui tem comida fácil, então ele vai voltar. 더 쉬우면 사자 가족 다 데리고 오는 E ainda mais, ele traz toda a sua família. 다 뺏겨야 하는 Então aquele pastor perderia o seu rebanho. 집 가서 사자 맞싸워야 하는데 Então Davi ele tinha que enfrentar aquele leão. 하나님이 다윗을 돕는 걸 봤어요.
e ele viu Deus o ajudando. 막 다윗의 타이나 수염을 잡고 쳐 죽였다고 하는데 A Bíblia fala, né, que Davi pegou a barba do leão e o matou. 이해가 안 가지만 Eu não entendo como isso aconteceu, né, mas eu creio que a Bíblia diz. 그래서 하나님이 사자나 곰을 만나 자기를 지키는 이런 능력을 경험했어요. Então, dessa forma, né, Davi ele experimentou o poder de Deus o ajudando. Na vida espiritual é assim. 예수 믿고 제사 Nós recebemos a remissão dos pecados, nos unimos com Jesus. 그다음에 지금 어떤 일을 만나요. Depois nos deparamos com um problema. 예수님 방법이 달라 Então existe o meu método e o método de Jesus, são diferentes. 따라가려고 하는데 Então eu tenho que deixar o meu e seguir o de Jesus. 다치냐면 Só que o que acontece? 내가 볼 때 내 방법부터 하면 될 거고 예수님 방법 안 될 것 같은 거야. Ao meu ver, parece que o meu método vai dar certo e o método de Jesus não. 이 아빠가 설사라고 막 체중이 석 달만 10kg Naquela época, com 3 meses, eu tinha perdido quase 10 quilos, estava só na diarreia. 가는 건 우리 상식은 전혀 불가능한. Então comer para mim, no meu entendimento, era algo impossível, comer aquele kimchi, por exemplo. 말씀은 믿고 기도하고 믿으면 Só que já que nas palavras da Bíblia diz que se eu pedir em oração e crer, eu seria curado. 제사 안 받고 난 뒤에 말씀 읽었다 나하고 다르면 그 설정 피해 Só antigamente, antes de eu ter recebido a salvação, eu li a palavra, mas aquilo não tinha nenhum vínculo comigo. 전도자가 되고 하나님이 일을 하는 동안 그래서 하나님 같이 못 하겠다. Só que enquanto eu sou ministro do Evangelho, estou fazendo o trabalho de Deus, eu não posso fazer isso. 내 생각 이러면 안 될 것 같은데 성경은 이렇게 얘기하는데 No meu pensamento parece que não vai dar certo, a Bíblia fala ao contrário. 내가 망하면 망할지라도 하나님 말씀 듣기 다음 생각으로 내 생각을 버리고 말씀적으로 마음을 Então eu penso, não, por mais que eu fracasse, eu vou fracassar crendo na palavra. Eu deixo meu coração e sigo a palavra. 그때마다 하나님 약속대로 E sempre conforme a promessa, Deus trabalhou. 내가 상상할 수 없는 하나님의 은혜와 능력을 경험하는 E por muitas vezes eu pude experimentar a graça e o trabalho de Deus. 대부분의 저희들 교회 나온 성도들이 제 A maioria dos irmãos que frequentam a nossa igreja, sim, primeiro receberam a remissão dos pecados, 주님을 섬기고 복음도 전하고 헌금도 하고 교회 봉사도 해요. depois começam a servir a igreja, eles trabalham, evangelizam, ofertam. 어떤 일이라도 딱 어려움 당할 때 Só que quando se deparam com uma dificuldade, 거기 못 넘었어요. tem pessoas que não conseguem superar, prevalecer. 그것이 이제 믿음이 없는 거죠. Ou seja, não tem fé diante desse problema. 자세히 봐 성경에서 뭐라고 말하는 Se ver com detalhes a Bíblia, ver o que a Bíblia fala. 성경은 이렇게 얘기하고 내 생각 이럴 때 Quando a Bíblia diz isso e o meu pensamento diz isso, 생각 성경 애매하니까 설정이 이제 내 생각대로 흘러가요. já que as pessoas não estão acostumadas à Bíblia, seguem o seu pensamento. 하나 성경 말씀에 맞춰 내가 갔을 때 내 Só que quando assim começa a seguir um a vontade de Deus pela Bíblia, 삶 속에 살아서 역사하는 걸 본 거예요. dá para experimentar Deus trabalhando de uma forma incrível na vida. 한 수십 년 동안 약 이제 제사만 60년이 넘었는데 Já se passaram 60 anos que eu recebi a salvação. 60년이 다 돼 가는데 Perdão, estou completando 60 anos. 나에게 하나님이 요구하는 게 내 마음에 안 맞을 때 Só que quando Deus quer alguma coisa que não está de acordo com o meu coração, quando Deus mostra algo que eu não concorde, no meu pensamento, isso tem que ser assim. 그때 그냥 설정 내 방법으로 Antigamente eu seguia o meu pensamento, os meus métodos. 제가 이런 믿음을 가져 목회를 시작하면서 Mas depois que eu comecei essa vida ministerial, 말씀 하나라도 내가 하나님 말씀 다른 부분에 갈려갈 수 없기 때문에 eu não posso seguir algo diferente da palavra de Deus. 둔 게 아니라 그 문제가 하나님 부딪히기를 시작. Por isso eu não fugia, não tinha como, eu comecei a colidir pela palavra de Deus. 내가 볼 때 이러면 안 될 것 같고 위험할 것 같고 배가 터질 것 같은데 Ao meu ver, parece que não ia dar certo, que era perigoso, que o meu estômago poderia estourar. 그대로 내가 이루어지는 걸 하나 둘 경험하게. Mas eu comecei a experimentar que seguindo a palavra de Deus, Deus ele trabalha. 저도 이제 제가 하나님 믿는 믿음을 내가 볼 때 저 믿음 달려가면 내가 내 마음하고 하나님 같으면 걱정될 게 아무것도 없어요. Se o meu coração estivesse sempre de acordo com o de Deus, não teria nenhum problema. 내 생각 하나님 말씀 다른. Mas o meu pensamento é diferente das palavras de Deus. 내가 볼 때 이러면 내가 망할 것 같고 안 될 것 같고 망칠 것 같은데. Ao meu ver, se eu fizer isso, parece que não vai dar certo, que eu vou fracassar, vou estragar com tudo. Mas a palavra de Deus diz para fazer assim. 그때부터 하나하나 내가 어떤 일에 부딪혔을 때 내가 나를 믿는 내 생각을 버리고 하나님 말씀적으로 하나하나 기울이기 시작했어요. Então, quando eu comecei a deixar os meus métodos e comecei a seguir a palavra de Deus, 그때부터 하나님 내 속에 능력으로 살아 역사하는 걸 볼 수 있어요. eu vi Deus trabalhando vivo e agindo com seu poder na minha vida. 6월 8일 날
No dia 6 de agosto de 1968, 군에 제대를 했습니다. eu terminei meu serviço militar. 68년 1월 21일 날 김신조 청와대 폭파 미수 사건이 일어났죠. No dia 21 de janeiro daquele ano, teve aquele atentado, né, à casa presidencial aqui da Coreia. 북한 일당들이 청와대를 폭파하려고 왔죠. Soldados norte-coreanos, né, eles invadiram, né, atacaram a casa presidencial. 우리가 마음에 같은 민족인데 E nós tínhamos um grande aperto, né, porque nós somos o mesmo povo. 전부 미루어져. Só que por causa daquele acontecimento, né, toda a formatura militar se atrasou. 내려올 때 Geralmente, quando eles faziam a lista para formandos, 보편적으로 일주일 단위로 제대를 끊어요. geralmente eles faziam num período de uma semana. 몇월 1일부터 7일까지 Por exemplo, os formandos sairão do dia 1 ao dia 7. 제대가 퉁. Eles davam esse anúncio. 우리는 제대 모두 전부 다 연장되어 있었는데 Só que todos nós estávamos com isso atrasado. 제가 제대 투명 깜짝 놀란 게 Só que um dia eu me assustei ao ver ali a lista, 제가 제대할 땐 52일 제대 특명이 떨어졌어요. porque no 52º dia, né, haviam me liberado. 근데 50일에 제일 마지막 날에 Era o último dia, né? Eu fiquei nesse dia. 그리고 우리 부대 장교가 날 보고 장교들 보고 너는 제대할 때까지 E os oficiais falaram: "Nossa, Deus realmente te ajuda, né? Até o dia da sua formatura." 이제 제대하면 내가 가진 모든 군에 받는 관물도 다 반납을 해요. No dia da minha saída, né, eu tinha que devolver tudo que eu havia ganhado ali no exército. 내부만에 저는 교회에서 늘 생활했는데 내부만에 Mas eu passava muito tempo na igreja que tinha ali dentro, e quando eu voltei ali pro dormitório, 철모하고 탄티만 남았어요. haviam roubado tudo, né? Só tinham deixado o meu capacete e um cinto. 제가 제대한 내부만 제일 고참이잖아요. E já que eu sou o veterano ali, ainda, no caso, 내부 고참급 분치가 이놈들 진짜 버렸는데 집합에 eu poderia ter dito assim: "Nossa, e vocês, seus novatos, vocês pegaram minhas coisas, né?" Geralmente é assim no exército. 이 박아. Ei, cabeça no chão. 그러면 거꾸로 머리를 Aí você tem que colocar, ficar apoiado na cabeça, né, e com o bumbum pro alto. 5분 지나면 신음 소리가 나와요. Depois de uns 5 minutos, alguém se entrega. Geralmente é assim. 전 예수님은 그렇게 할 수가 없어요. Mas porque eu creio em Jesus, eu não podia fazer dessa forma. 다 도둑질 훔쳐가도 할 말이 없어요. Por mais que o pessoal tivesse me roubado, eu não tinha o que falar. 이사정교가 이사종계라고 해서 그 간물 담당자가 나한테 박병자님 간물 반납 안 해요. 안 하면 제대 안 돼요. Tinha um oficial, né, que era responsável para recolher esses objetos, e ele falou: "Ei, você não vai devolver? O senhor não pode sair se não devolver." Eu falei: "Tudo bem." 정말 Não tinha jeito. 그때 이정섭 군목이라는 분이 우리 부대에 내가 제대 직접 Só que tinha um capelão chamado Lee Jong-sop. Ele veio, né, ele me procurou ali no local onde eu estava. Era uma pessoa muito boa. 전하고 그래. Nós pregamos o evangelho para ele. 아주 충청도 많은. E ele era da região de Chungcheon. 이 군목님이 저한테 박병장 관물 반납했시우 완전 충청. E ele falava com um sotaque muito forte, né, ali da região de Chungcheon. 그분은 이제 중이시고 Ele era, assim, um capitão. Não, e eu era um soldado normal. 아 예. Eu falei: "Sim, senhor." 이분이 주머니에 돈을 꺼내더니 Só que ele tirou, colocou o dinheiro assim, ó, a mão ali no bolso e me deu 2 notas de 1.000 wons. 이거 관물 반납. Ele falou: "Utilize para você poder devolver as coisas que te roubaram." 그 뒤에 그 군목님 세상 떠나셨는데 Eu sei que depois, não muito tempo depois, ele faleceu. Mas até hoje eu me lembro. 관물 반납 못하고 어떻게 알았어? Eu pensei: como será que ele sabia que eu tinha perdido as coisas? 저마다 교회에서 막 꽝 기도했는데 그 기도는 Eu havia orado, né, meio gritando assim, 장교들은 낮에 num lugar isolado. Será que ele escutou, né? 밤에 부대 안 오거든요. Oficiais, né, o pessoal de alto cargo, eles saem assim depois do horário e ele não volta à noite. Eu falei: "Ah, não, tudo bem. Não tem problema." 됐습니다. 감사합니다. Não tem problema, muito obrigado. 받으라니까요. Ah, receba. 명령이잖아 군대 상관인데. Aí já é uma ordem, né, pessoal? Ele era superior. 감사하게 받겠습니다. Aí eu falei: "Muito obrigado." 돈을 받았어요. Eu aceitei e recebi aquele dinheiro. 여보 내가 있는 게 다 안 돼. 이거 네가 처리해라. 아 예 하겠습니다. Ele falou: "Olha, isso aqui é tudo que eu tenho, você vai e resolve os seus problemas." 그래서 이제 그 문제 해결되고 제대로 E assim eu pude resolver aquele problema, né, e pude sair do serviço militar. 군대에서 28개월을 살았는데
Eu fiquei 28 meses ali prestando o serviço militar. 저는 제 최고의 훈련. E para mim foi o melhor local de treinamento. 참 많은 어려움을 겪었어요. Passei muitas dificuldades. 저 뭐 계급도 없고 백도 없고 그래. Eu não tinha cargo, não tinha, assim, status. 그때마다 하나님이 도우시는 그게 너무 놀라워. Mas vendo que a cada momento Deus estava me ajudando foi incrível. 그래서 전에는 어떤 문제, 내 방법, 내 지혜, 내 수단으로 Antigamente, sempre que me deparava com problema, era o meu método, a minha sabedoria. 삶이 어려운 일이 닥칠 때 이 문제에 대해 하나님이 어떻게 생각하실까? Mas depois que eu recebi a salvação, comecei a viver assim por Deus. Eu passava a perguntar, como é que será que Deus vai resolver isso? 하려고 계획을 많이 세웠어요. Muitas pessoas planejaram me condenar, criaram acusações contra mim. 실행했고 E eles realmente me processaram. 그때마다 내가 하나님을 의지했고 하나님으로 말미암아 검찰이 막 그런 것도 다 진짜 우리가 이겨나갈 수 있어요. Mas perante aquele tribunal também eu dependi de Deus. E por meio de Deus nós pudemos vencer tudo. 기회가 되면 한번 그 재판 얘기 한번 하고 싶어요. Realmente, se tiver oportunidade, eu queria relatar com detalhes tudo o que aconteceu. Deus nos ajudou. 그를 조작해 Como as pessoas falsificaram documentos. 이제 그걸 보고 지금 행위한 줄 알고 또 교회 성도 그런 자세 너무 놀라운 거예요. E ainda mais as pessoas vendo aquelas coisas falsas, Alguns irmãos ficaram contra a gente. 같이 동행하는 삶이 돼. Mas foi incrível de ver como Deus estava nos ajudando. Pessoal, Deus está conosco. Eu, para falar a verdade, não sou nada. 하나님 우리 속에 능력으로 살아 일어나. Mas Deus, com poder, está vivo e atuando na nossa vida. 사울도 하나님이 왕을 Pessoal, Saul se tornou rei estabelecido por Deus. 다윗도 하나님이 세워서 왕이 돼. Davi também se tornou rei estabelecido por Deus. 사울은 하나님을 믿는 믿음이 그렇게 크진 않았기 때문에 Mas Saul não tinha aquela fé de confiar em Deus. 문제가 생길 때 자기가 일을 처리하려고 나와요. Por isso, quando se deparava com um problema, ele se colocava à frente tentando resolver. 어떤 문제가 있을 때 Só que Davi, pelo contrário, quando se deparava com um problema, por mais que o seu método fosse diferente do de Deus, 뛰어나는 내 방법을 버리고 하나님 믿는 믿음으로 달려간다. ele sabia da grandeza do poder de Deus, por isso ele deixava os seus métodos e seguia pela fé em Deus. Isso nós chamamos de homem da fé. 18장 그 전에 17장에 보면은 골리앗이 나오죠. Se nós vermos um capítulo anterior, no capítulo 17, aparece Golias. 골리앗을 죽. Todos estavam com medo, só que Davi aparece e mata Golias. 근데 여기서 이제 골리앗을 딱 죽여 돌아올 때에 Só que quando estava ali para matar Golias, 사울하고 골리앗이 아무 일도 안 했어. realmente Saul não fez nada contra Golias. Só que Davi o matou. 이 죽이와 같이 돌아오는데 Então, depois de matar Golias, Davi estava voltando. 여자들이 이제 막 춤을 추면서 왕을 환영했는데 승리를 환영하는. E as mulheres ali da cidade começaram a dar boas-vindas. 그런데 이스라엘 여자들이 뭐라고 노래를 불렀냐면 Só que as mulheres de Israel, elas cantaram assim. 사울의 죽인 자는 천천히 다윗은 만만이로. Ah, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. 골리앗을 사울이 죽인 게 다윗이 죽였으니. Sim, porque quem matou Golias foi Davi, tá certo que elas afirmavam. 근데 사울이 그 이야기를 그 노래를 들을 때 Só que Saul, escutando aquele canto, o que ele sentiu? O quê? 다윗은 만만 난 천천. Vocês deram 10 mil para ele, só 1.000 para mim? 그러면 그 다음에 다윗은 왕위밖에 더 어디 있겠냐? Ah, então o que ele mais lhe falta a não ser o reino? 이제 그날부터 사울은 다윗을 E a partir daquele dia, Saul começou a querer matar a Davi. Estava Davi ali, Saul pegou uma lança e lançou sobre ele. Davi, ele se esquivou. E por várias vezes, Saul tentou matá-lo. 근데 다윗은 그렇지 않았어요. Mas Davi nunca teve essa atitude. 다윗이 깊은 굴에 숨어. Uma vez, Davi estava escondido numa gruta. E Saul entrou nessa gruta, sem saber que Davi estava ali dentro. 옆에 와가 Tinha um dos homens de Davi e falou assim, vamos matá-lo, vamos matá-lo. Não, não faça isso. Corta um pedaço da roupa dele. E cortaram um pedaço da roupa de Saul. 사울이 나가고 Depois Saul foi embora. Davi também saiu. 멀리 떠는데 E quando ele estava afastado, meu pai! 오늘 하나님이 왕을 내 손에 붙였습니다. Hoje Deus entregou Vossa Excelência nas minhas mãos. A pessoa ao meu lado pediu para matá-lo, mas eu decidi não matar o ungido de Deus. 봅시오, 내가 왕의 옷자락만 잘랐어. Olha, eu só aqui cortei um pedaço da sua roupa, rei.
E Saul tomou um susto com aquilo. 내 아들 사울 Ah, meu filho Davi, você, 난 너를 관세 넌 eu fui contra você, mas você me tratou bem. 근데 또 Só que novamente, quando tinha oportunidade, Saul queria matar Davi. 어느 날 3,000명을 거느리고 다윗을 Outro dia, Saul, com 3.000 homens, foi matar Davi. 밤중에 사울이 책 E durante a noite, Davi ele foi onde eles estavam acampados. 사울을 뚫어 뺑돌아 Então estavam muitas pessoas deitadas ao redor de Saul. 같이 간 아비새가 말해요. Só que Davi ele diz: 나도 창으로 사울을 죽여. uma pessoa do lado dele, fala assim: vamos matá-lo com uma lança. Só que pela segunda vez Davi fala: não, 여호와의 기름 부음 바치는 하나님. não, isso não é do agrado de Deus, tocarmos no ungido de Deus. 물병만 가져가자. Então vamos ali cortar um pedaço da sua roupa. 멀리 산꼭 E eles fizeram isso e fugiram. 군대 장관 보고 불렀어. 야, 너 대답지 않았냐? Subiram para o local alto e eles falaram: ei, vocês respondam. 너 누군데 큰 소리 치냐? Quem é você que gritas conosco? 네가 왜 누지 왕을 보호하지 않았느냐? Por que vocês não protegeram o rei Saul? 왕을 죽이러 들어갔는데 넌 잠만 자고 있었지. Nós invadimos enquanto vocês estavam dormindo. 우리한테 있던 물병이 어딨나 봐라. Onde está aquela jarra de água lá do rei? E todos ficaram assustados, inclusive Saul. Davi, 난 너를 봐서 넌 나를 사랑해. eu sempre estou tentando te matar, mas você me ama. Sabe, então existem histórias assim. 사울도 자기 생명이 위대하고 다윗도 그렇고 Saul sabe da sua vida, ali do perigo da sua vida, Davi também. 방법으로 그 문제를 처리해. Só que Saul resolvia, os seus problemas com os métodos humanos. 하나님 방법으로 Davi, por mais que estivesse em dificuldade, utilizava os métodos de Deus. 쓰고 제가 군에 Em 68, quando eu me formei no serviço militar, 제가 그때 김천에서 기차를 타고 서울을 자주 다녔어요. eu andava bastante de Kimcheon para Seul, de trem. 김천이라는 도시가 내 마음에 그렇게 좋았어요. Só que a cidade de Kimcheon era um lugar que eu gostava muito. 복음을 전해야겠다. Se eu sentir, eu tenho que pregar o evangelho aqui, vamos para lá. 김천에 복음을 전해야 Eu tinha que ir para Kimcheon pregar o evangelho, 가진 것도 없고. porém eu não tinha nada, não conhecia ninguém. 근데 내가 아는 어떤 선교사님이 나한테 연락을 했어요. Mas um missionário, entrou em contato comigo, 서울대학교 있는 건물인 거기가 옛날에 목장이었는데 dizendo que o local onde estava a Universidade de Seul antigamente era um pasto. 거기다가 텐트를 치고 목재 전도. E aquele missionário havia armado uma tenda e tinha feito uma conferência bíblica ali. 근데 거기에 많은 아이들이 주변에 와서 노는 거예요. Só que tinham muitas crianças ali brincando ao redor. Aí ele entrou em contato comigo. 어린이 전도 잘하니까 Ele falou: olha, já que você é bom em evangelizar crianças, 때려놓고 성결 좀 você pode vir aqui para, reunir essas crianças e ensinar a Bíblia para elas? 4일을 했어요. E por 4 dias eu preguei para as crianças. 마치고 나니까 Só que depois que terminamos, 그 성교사에게 2,500원 aquele missionário me entregou 2.500 wons. Eu fiquei muito grato. 그런 큰돈 1,000만 원. Foi a primeira vez que eu havia pegado tanto dinheiro. 난 2만 원은 그 돈을 가지고 Então eu peguei aquele dinheiro, 목만 물한 걸 가서 não pensei 2 vezes, não gastei nem com um copo d'água e fui direto para Kimcheon. 군에 제대해서 방었는데 돈이 얼마인지 몰라요. 경제 감각이 3년 동안 Havia, terminado o serviço militar e eu não tinha praticamente recebido nada. Mas nós podíamos conseguir um bom quarto com aquele dinheiro. E buscamos uma casa, eles falaram assim que o aluguel necessário era de mais ou menos $70 naquela época. Eu tinha menos de 3. Então faltava muito. 김천 시내를 다니면 Então andando ali pela cidade de Kimcheon, 건물들을 eu comecei a ver os prédios. Tinha ali uma perfumaria, 뭐 다방 tinha ali um cabeleireiro, tinham restaurantes. 혼자 걸어가며 이야기를 했어요. E eu pensava, 하나님, Deus, 세상 사람들도 자기 사람들에게 저 집을 주는데 até os deuses desse mundo dá casa. 종인데 내 있을 집이 없으면 집 Mas eu sou seu servo e não tenho uma casa. Por favor, me dê uma casa. 그렇게 이제 혼자 Dessa forma, sozinho, eu estava andando ali nas ruas de Kimcheon. 그리고 이제 집을 주실 걸 믿는 마음. E com aquela fé no coração de que Deus iria me dar uma casa, 또한번 novamente eu voltei àquele lugar. 돈도 없어 김천에 집 어디 얻으면 좋을는지 뭐 어떻게 어디 하는지 어떤 집이 그거 이제 찾아보러 갔어. Comecei a pesquisar, onde seria bom ter a casa, que tipo de casa estava disponível. 참 김천 버스를 타고 거창까지 와서 거창 갈아타 갖고 Então sempre, eu ia até Kochang para depois ir para Kimcheon e na volta era Kimcheon, Kochang e por último Apgujeong. 한내 옆자리 앉으면 영국 사람.
Só que uma vez, né, numa volta, um homem inglês sentou do meu lado. 그분은 이제 한 50대 가까이 된 Eu tinha uns 23 anos, naquela época aquele senhor tinha uns 50 anos. 정말 전혀 못하고 난 영어 전혀 못하고 Ele não falava coreano e eu falava menos o inglês. Então nossa habilidade de idiomas era parecido, né? Porém, mesmo assim, conversamos. Ah, de onde o senhor é? Ah, quantos anos o senhor tem? O que o senhor faz? Ah, eu sou missionário. Sério? 거기까지 이야기 잘 됐어요. Estava rolando uma conversa muito boa. 지금 어디 갔냐? Aí eu perguntei, mas o senhor está indo para onde agora? Ah, eu estou viajando. 전도 여행 가냐고. É uma viagem evangélica? 그냥 여행한다. Não, é só uma viagem. 화가 발끈. Aí eu fiquei bravo com aquilo. 무슨 선교사가 복음 전도하러 안 가고 여행이나 다니? 당신 무지무지하게 썩었네. Como um missionário está aqui viajando em vez de pregar o evangelho? Você está corrompido. Sabe, um inglês que não fazia sentido nenhum. 당신 말이 썩었다고 영국 돌아가라고. Eu comecei a falar: ah, você é um homem corrupto, corrompido. Volte para sua terra. 여행이나 다니냐고. Como você sendo missionário, em vez de pregar o evangelho, está viajando? Só que, pessoal, os ingleses realmente são muito gentios. 나도 막 네가 왜 가문에 할 말 없는. Se ele falasse assim, ah, quem está viajando sou eu, o problema não é teu. Eu poderia ter que ficar quieto, né? Mas aí ele ficou quieto, né? Eu desci no local e ele me procurou. Ele falou: Sr. Park, 내 오늘 당신 집에 하룻밤 잘 수 있나? será que eu posso passar uma noite com você? Sim. Ele foi na minha casa. 그때 이제 문제가 생긴 게 Só que um problema, 그때 도랑물 먹었는데 naquela época eu bebi água assim do rio, né? Do riacho ali. Era muito limpo. 제가 아무렇지 않았는데 Nunca passei mal com aquilo. 한국이장 같은데 도랑물 먹어도 아무렇지 않은데 Sendo coreano, né? Eu acho que o meu estômago coreano não tinha nenhum problema com aquela água. Mas ele bebeu da água e ficou com desinteria, né? Por 4 dias não conseguiu ir embora. Ele passou 4 dias na minha casa. 너무 미안하다. E eu pedi desculpas pra ele, né? Falei: ó, da próxima vez eu fervo a água antes. 근데 이분이 4일째 아침에 자기 Só que aí no 4º dia ele falou que ia embora. Ele se levantou 싶은 이야기가 e ele falou assim: ah, eu tenho algo a te dizer. Eu falei: pode falar. 나는 굉장히 많은 목사님들 선교사님 만나봤다. Olha, eu já conheci muitos pastores, muitos missionários. 근데 당신처럼 사는 사람 처음 봤다. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém que vive como você. 나 당신과 1년만 같이 살게. Me permita viver 1 ano com você. 당신 사는 걸 배우고 싶어. Eu quero aprender a sua vida. 내가 너무 웃었어. Isso foi uma piada pra mim, né? 이걸 뭘 배워요? 말도 안 돼. Aprender o que com essa vida aqui? Não faz sentido nenhum isso. 하고 진지하게 얘기를 하는 거야. E só que ele estava falando muito sério. Eu perguntei pra ele: 당신은 영국에 선교 배우지 않느냐? olha, o senhor recebe auxílio da missão lá da Inglaterra, né? Sim. 나는 아다시 아무나 돕는 사람. Só que assim como você está vendo, não tem ninguém que me ajude aqui. 지금까지 믿음으로 살아왔고 Até hoje eu vivi pela fé. 그래 살았는데 Eu vivo orando pra Deus. 나 믿음이 좋은 사람이 아니라서 Mas já que eu não sou uma pessoa de muita fé, 굶을 때 com frequência eu passo fome. 살 그때 그랬고. Naquela época era assim, realmente. 그래서 제가 복음 전하는 게 너무 행복했어요. Mas eu era muito feliz pregando o evangelho. 이제 예를 들어 말하자면 Por exemplo, 당신 돈이 많은데 eu falei pra ele: ó, o senhor tem dinheiro, então você vai ter seu pão. 우리 집에 빵이 다 떨어지면 E se acabar o pão na minha casa, 어떤 일이 일어나요? o que vai acontecer? 당신 우리 집에 빵 주게 Você vai me oferecer pão. 그게 싫다. E eu não quero isso. 하나님 뭐지? 하나님 주는 거 먹고 싶어. Eu quero depender de Deus e comer o que Deus me der. 그래서 당신이 굶어 죽어도 난 돈 도와주지만 하고 Então, por mais que você esteja morrendo de fome, eu não te ajudar, e por mais que eu esteja morrendo de fome, se você não me ajudar e nós vivermos dependendo de Deus, nós poderemos viver. É possível? 그건 얼마나 쉽다고 그렇게 하죠. Ele falou: claro, isso aí não tem problema. Aí eu falei assim: ah, então vamos lá, vamos buscar uma casa em Kimcheon. E ele adorou. 일주일에 그분 다시 왔어요. Depois de uma semana ele voltou. Eu falei: oi. Ele falou: Mr. Park, presta atenção. 내가 하나님에 기도했는데 Eu orei para Deus 집을 살지 e Deus me permitiu dinheiro para comprar uma casa em Kimcheon. 50만 원 가져왔는데 Ele havia trazido $500. 제일 좋은 집을 Naquela época podia comprar a melhor casa em Kimcheon. Eu pensava: Deus, 한국 사람 기도면 저렇게 잘 들어. por que o senhor escuta tão bem ali a oração do estrangeiro e do coreano não? Ele falou: vamos ver juntos. Eu pensei: 하나님 이 사람부터 내 집을
Ah, Deus preparou a casa por meio dele. 그리고 그때 김천 살면서 Naquela época, vivendo em Kimcheon, 어렵고 도와주 realmente tive muitas dificuldades, não tinham pessoas para me ajudar. 굉장히 많이 굶었어요. Passei muita fome. 내 마음에서 하나님이 살아있는 Mas eu vi Deus vivo em meu coração e isso foi muito bom. 1971년도 우린 결혼했고 Em 1971 eu me casei, 내 아내가 아기를 갖다가 minha esposa engravidou, ficou com aquele barrigão. 사무엘 전사님 사모가 지금 임신 A esposa do evangelista Samuel está grávida agora. E ela também está com barrigão. 자주 우리 사람 배 보는 거 하고 Então eu comparo, né, com a época da minha esposa grávida. 우리 사람 그 아기 임신했을 때 참 많이 굶었어요. Quando a minha esposa estava grávida, ela passou muita fome. 우리 사람 데리고 Um dia eu levei ela para um orfanato 원장님 말씀드리고 e eu falei para o diretor, né, que tinha algo a lhe dizer. Ele falou, sim, pode falar? 어린이의 전문 Eu falei, olha, eu sou um ministro especializado em crianças. 들이 이 험난한 세상에 E nesse mundo tão triste, né, 세상 때문에 과원에 나가야 돼요. tem muitas crianças, né, que vivem sem os pais. E geralmente tem um limite de idade, né, depois eles têm que ir embora. E eu falei assim, olha, eu não peço nada em troca, mas se o Senhor permitir, eu quero pregar o evangelho para essas crianças por uma semana. 그래 E aí aquele responsável ali do orfanato, ele começou a pensar e ele falou que tudo bem. 제 아내가 Então minha esposa ensinava uns cânticos, com aquele barrigão, né? 그래서 저는 또 말씀을 전하고 E eu pregava a palavra. 막제 아내 안고 막 그렇게 행복해. E sabe, aquelas crianças abraçavam minha esposa, adoravam ela. 근데 정신 때 됐는데 Aí chegava na hora do almoço. 꿈 같은 밥상이 나와. E, sabe, eles nos serviram uma comida que parecia um sonho. 원장님 목사님인데 Ele também era pastor, né? Aquele responsável. E ele participou todos os dias. E foi muito bom. 일주일 동안 Por uma semana. 점심 먹고 Então nós almoçávamos lá, pregava a palavra à tarde. 저녁 먹고 Aí jantávamos, depois eu pregava de novo. 밤늦게 이제 걸어서 E tarde da noite voltávamos caminhando. 우리 사람 걸음을 잘 못 걸어요. E minha esposa é péssima caminhando, pessoal. 저는 그때 걸음 참 많이 걸어 Naquela época eu andava muito, né? 어디가 없어요. Mas, então eu começava a andar, do nada ela sumia. Quando eu parava pra ver, ela estava lá atrás. 집에 오면 그렇게 행복했어요. Só que éramos muito felizes. 우리가 이제 그때 참 많이 굶을 때 하나님 그렇게 방법으로 우리 먹이게 도우시 너무 감사해요. Realmente estávamos passando muita fome, né? Mas Deus, com esses métodos, nos ajudou muito. E quando eu estava nessas dificuldades, 좀 도움 좀 받고 싶은 그런 마음이 일어났어요. sim, tinha aqueles desejos, surgia aqueles desejos de querer receber a ajuda de alguém. Porém eu pensava, mas Deus está comigo, né? Por isso eu não conseguia estender a mão para ninguém. 굶긴 했지만 Por mais que eu passei fome, 물 사오고 나니까 depois que eu experimentei essa vida, 어떤 문제가 일어나든지 não importa com que problema eu me deparava, 역사하는 거예요. eu vi que Deus estava vivo trabalhando. 우리가 예수를 믿는 것은 Só nós cremos em Jesus. É realmente crer em Jesus. 약속을 믿는 것 É confiar na sua promessa. 가능한 건 하고 Não fazer o que é possível 안 된다. e falar que não dá aquilo que não é possível. 사울이 왕이 된 거나 다윗이 왕이 된 게 똑같은데 Só se tornaram rei da mesma forma, Saul e Davi. 그래도 문제가 일어났을 때 Só que Saul, depois que ele se tornou rei, se deparou com um problema. 이게 빼앗기겠구나. Ah, eu vou perder meu reino para Davi, então eu tenho que matá-lo. 인간적인 방법을 썼고 Ele começou a utilizar esses métodos humanos. Só que Davi não. 사울이 자기를 죽일 뻔한 적도 여러 번 있었는데 Por muitas vezes ele quase morreu devido à perseguição de Saul. 다윗이 사울을 죽일 기회가 있어. Mas quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, 죽이자 그랬어. ele não matou. Ele falava, não faça isso. 하나님의 기름 부음 받은 Isso, ele é um ungido de Deus. Deus não se alegra que nós matemos o ungido dele. 사울은 다윗 손에 여러 번 죽을 뻔한 다윗은 살려. Então, por muitas vezes, Davi poderia ter matado Saul, mas Davi o salvou. 성경을 보면서 Então, vendo isso na Bíblia, 내가 앞에 닥치는 어떤 문제를 불문하고 independente de qual problema eu possa encontrar, 하나님을 의지하는 것이 하나님이 기뻐하시는 것이 되게 eu aprendi que Deus se alegra de eu depender dele. 때 Quando meu filho estava nascendo, vivíamos em Tegu, 10원도 não tinha 10 centavos no bolso. 그날 저녁에 어떤 분이 멀리서 와가지고 복음도 우리 방에서 밤 10시쯤 복음 마치고 왔어요. E ainda mais uma pessoa havia nos visitado no período da noite, eu comecei a pregar para ela, terminamos 10 horas da noite. 기뻐 갔는데 Então ela recebeu salvação e foi embora com muita alegria. 돌아오니까 안에 화를 내더라.
Só que quando eu me despedi e voltei pro quarto, né, minha esposa estava brava. E eu pensei, nossa, ela é do diabo, não é possível. A pessoa acabou de receber a salvação e ela tá brava. Só que a questão é que minha esposa estava com as contrações do parto. Aí eu não sabia o que fazer. Não tinha 10 centavos no bolso. O que eu devo fazer? E começava a surgir uma tentação em ligar. Irmã, minha esposa está com dores, o que eu devo fazer? Se eu falasse isso, com certeza as irmãs que frequentavam a igreja iriam nos ajudar. Mas eu tinha que depender de Deus. Era a primeira vez que estava passando por aquilo. E eu descobri que tem um intervalo entre as contrações, né? E aquele intervalo estava diminuindo. E se o bebê nascer? E se o bebê nascer? Estava com muito medo. No meu coração, liga para a irmã, ela vai poder te ajudar. Vai ser assim. Irmã, minha esposa está com problema, ela está com dores, por favor, ajude. Parecia que Deus estava olhando para mim e perguntando, você confia em mim? Sabe, estava amanhecendo e eu nunca tinha passado tamanha dificuldade. Com certeza, se eu ligasse para um irmão, para uma irmã da igreja, com certeza eles iriam ajudar. Mas eu deixar Deus de lado para depender de um homem, estava ali para amanhecer e o meu coração estava muito apertado. E uma senhora jovem chegou. Era uma irmã chamada Che Gwangja, que não tinha uma semana de salvação. Naquela manhã, bem cedo, ela nem sabia onde nós morávamos. Perguntando para as pessoas, ela chegou até ali. E quando ela bateu na porta, ela viu que minha esposa estava ali sofrendo devido às contrações. E ela disse assim, para minha esposa, né? Ela falou assim, pastora, eu trabalhei na maternidade de Busan. Eu tenho licença para conduzir um parto, então espere. Ela saiu correndo. Parecia que estava competindo ali os 100 metros rasos. Aí, ela voltou com a bolsa pequenininha e depois de uns 30 minutos, meu filho nasceu. Eu fiquei muito grato. Deus já havia preparado. Mas por não confiar em Deus, por toda aquela noite eu havia preocupado. Não tinha nada na cozinha. Minha esposa já havia passado o dia anterior com fome. É assim, pessoal, esposa de missionário, de pastor, tem que aprender a dar à luz passando fome. Mas é muito gratificante ver o Deus trabalhando, né, na nossa vida. Então aquela irmã, ela foi ali na feira, né? Ela comprou carne, ela comprou algas, comprou arroz. Aí, próximo ali, às 11 horas da manhã, nós tomamos café. Por isso, quando eu vejo meu filho, eu falei, olha, aquele ali, tá vendo? Ele me alimentou no momento que nasceu. No começo, eu sentia que não dava para depender de Deus. Não tinha fé, mas eu não podia depender do meu método. Não tínhamos um tostão ali em Kimcheon. Mas Deus me ajudou, sobrevivemos ali. Em 72, né, minha filha nasceu. Em 74, meu filho nasceu. Em 76, começamos a escola de seminário. Eu não tinha nada, mas o Senhor estava vivo. Então, tudo que estava acontecendo na nossa vida, seja quando eu estava com problemas, né, de úlcera estomacal, quando tinha problemas cardíacos, quando minha filha nasceu, quando meu filho nasceu.
Ontem pela tarde, né, eu fui visitar a minha cunhada porque ela dizia que não estava muito bem. E ela vive sozinha. 보니까 거의 막 힘이 다 빠져 있더라고요. Eu vi que realmente ela estava muito fraca. 뭐 검사도 받으면 얘기하고 Ela falou que estava fazendo alguns exames. 제가 이야기했어요. E eu falei, 우리 집에 오라고. cunhada, venha para nossa casa. 우리 은숙이를 낳을 때 그날이 1월 25일인데 Quando a minha filha nasceu, ela nasceu no dia 25 de janeiro. 제 돈 한 푼도 없어요. Eu não tinha um tostão no meu bolso. 처형이 뭐라고 하냐면 그때 저희 병원에 근무할 때 E minha cunhada naquela época trabalhava no hospital. 병원에 와서 낳아라. Ela falou assim, olha, vem aqui no hospital onde eu trabalho para que sua filha nasça. E minha filha nasceu naquele hospital. 근데 저녁에 처형이 왔어요. E naquela noite ela foi nos visitar. Ela falou, nossa, que bom! 오늘 월급날이니까 Hoje é o dia do meu salário. 월급도 나가지고 은숙이 뭐 사주고 사. Então ela pegou o dinheiro dela que ela havia recebido, comprou isso, comprou aquilo para minha filha. Foi muito bom. 그냥 저희한테 그 이야기는 안 했지만 Eu nunca havia, sabe, falado sobre isso. 그때 생각이 Mas eu me recordo daquele momento. 참 우리를 많이 Ela realmente nos ajudou muito. 내가 처형을 위해서 그래 좀 할 수 있는 게 E eu falei, ah, é bom, agora eu posso te ajudar de alguma forma, né? 집에 와서는 좀 몸이 좋아지더라고요. E ela falou assim que depois que veio para nossa casa melhorou um pouco. Eu espero que ela melhore bastante. 이제 하나님께서 제 삶 속에 그냥 한 번도 어려움 날 때 못 본 척 하시고 Só, em nenhuma dificuldade na minha vida, Deus me ignorou, me deixou de lado. 들이 하나님의 Só se vocês se tornarem homens de Deus, pessoas de Deus. 단순한 이야기인데 Isso é algo simples, tá, pessoal? 방법보다 하나님 방법 그걸 더 Tem aquelas pessoas que amam mais o método de Deus do que o seu próprio método. 내가 생각할 때는 Ao meu ver, 내가 못나진 목사인데 sim, eu sou um pastor sem nenhuma condição. 정말 우리 그 교회 성도들에게 우리 사람이 애기 낳는다 어렵다 어떻게 해야 되나 그러면 도와줄 게 뻔한 거예요. É óbvio, né? Se eu procurar um dos membros da igreja e falar assim, ah, minha esposa tá grávida, ela vai ter o filho. É lógico que eles vão ajudar. 사람 아니고 하나님이 내가 누구 어떤 자매님 어떤 부인 뭐 회장 제가 좀 도와주려 했을 때 Mas não uma pessoa, né? Se eu pedisse, lógico, a ajuda de uma pessoa, 내가 너 하나님인데 왜 너 나한테 얘기 안 하고 남한테 얘기를 해? elas poderiam me ajudar, mas parecia que Deus estava falando, ei, eu sou Parque, eu sou o seu Deus, por que não me pede? Por que você me espera de um outro homem? 믿는 믿음 달려와. Então, quando eu dependi de Deus e corri pela fé, 하나님이 한 번도 외면한 적이 없었어요. Deus, ele nunca me deixou. 아무 도와준 사람이 없는 Realmente não tinha ninguém para nos ajudar. Começamos assim em Kimchon. 대구에 와서도 그랬어요. Em Tegu também foi assim. 참 그랬어요. Realmente foi assim em Tegu. 한 번은 내일이 설날이 Uma vez em Tegu, um dia antes de uma data comemorativa muito especial na Coreia, estava eu, minha esposa, a minha filha. Foi antes, né, do nascimento do meu filho. 우리 양식이 다 장모님도 와 E naquele dia estava ali minha sogra também, pois não tínhamos nenhuma comida em casa. 계속 나가지고 Tinha saído à tarde para evangelizar e cheguei tarde da noite. 제 안에 눈치를 봐. E eu olhei para minha esposa quando eu cheguei. 식사를 했나 안 했나 Eu pensei, será que elas comeram alguma coisa? 있는 거 보니까 E vendo aquele silêncio, 좀 표현이 좋은 편이라서 a minha esposa, ela se expressa muito bem. 그래서 그냥 못 참거든요. Então, se tem algo bom nela, ela não consegue esconder a alegria. 장모님도 굶고 은숙이도 굶고 Só que naquele dia, ela havia passado fome, minha sogra havia passado fome, minha filha também. Aí eu falei, vamos dormir. Não tínhamos como nos aquecer. 그래서 깔고 Nós, né, forramos ali uma coberta e estávamos para dormir. Só que próximo ali das 10 horas da noite, bateram na porta. 우리 어떤 자매님이 그때 Era uma irmã da nossa igreja. 뭐 둘이서 밖에서 이야기를 얼마나 하는지 모르겠어요. E a minha esposa começou a conversar um monte com ela do lado de fora. 제 안에 들어오는데 E depois de um bom tempo, minha esposa voltou, só que ela trouxe um envelope na mão. 현재 10,000원짜리 참 그때 나왔을 때 E era na época que haviam acabado de lançar a nota de $10, né, lá na Coreia. Era um valor muito alto naquela época. 이 자매님이 이제 오늘은 기도하고 원래 마지막 날이니까 이제 혼자 집에 이제 가족들 전부 다 시집에 가고 제사 드리러 가고 Então, aquela irmã, ela pensou, nossa, hoje é o último dia do ano, eu quero passar esse dia orando, né? Então ela organizou a casa, né, e ia começar a orar. 너 그 돈 박 목사님 갖다 줘라. Só que ela sentiu no coração, ó, leva isso pro pastor Park. 기도하고 싶습니다. Deus, eu quero ficar aqui orando. 갖다 주고 싶습니다. Eu vou levar amanhã de manhã. Não, leve agora. 이야기 들어서 Sabe, eu escutei esse testemunho dela. 내가 지금
Parecia que Deus estava falando, não, leva isso para ele, leva isso para ele. E ela pegou aquele dinheiro, colocou naquele envelope e foi até a igreja. Ela nem sabia direito onde ficava, né? Ela saiu perguntando, oi, você sabe onde o pastor Park mora? Sim. Ela era professora, né, de uma universidade. E ela falou assim, pastor, isso aqui é Deus que está lhe dando. E eu vou te ajudar daqui para frente, pastor. E a minha sogra viu aquela cena e ela começou a chorar. Então era mais de 10 horas da noite, nós saímos para comprar comida. Minha esposa, sabe, começava a comer as coisas que estava à venda. Sabe, foi incrível, eu não consigo me esquecer daquilo. Sim, tínhamos dificuldades, mas nunca Deus nos deixou. Quando dependíamos de Deus, Deus ele nos ajudava. As pessoas me acusaram dizendo que eu desviei dinheiro, tentaram me condenar com isso. Mas todos foram descobertos. Só eu fico muito grato diante de Deus. As pessoas, né, começaram a criar provas contra mim. Até hoje, esses que estavam criando contra mim estão sendo processados. Só Deus está vivo, trabalhando na nossa vida. Saul, com seu método humano, tentou matar Davi para não perder o seu reino. Mas Davi havia se tornado rei por Deus. Então ele nunca utilizou os seus métodos para reinar. Por quê? Ele sabia que o método de Deus era muito melhor do que os seus próprios. Pessoal, parece que o que eu estou falando seja muito complicado. Mas Deus irá conduzir vocês. E sempre que tiver oportunidade, Deus estará falando com vocês, ei, dependa de mim, peça para mim, confia em mim, eu vou te ajudar. Eu tenho muitos testemunhos assim na minha vida. Eu nunca precisei, né, estender minha mão pedindo ajuda para alguém. Sempre que eu precisei, Deus me deu. Sim, hoje estamos numa época que não temos dificuldade financeira. Mas eu não tenho esse costume de gastar dinheiro. Então eu vivo sem muitos gastos. Eu também já tenho uma certa idade, só fico aqui na igreja, tenho roupa aqui por até uns 100 anos. Também tenho meu sapato, não preciso de muitas coisas. E Deus tem conduzido nossa vida de uma forma incrível. Só se vocês confiarem em Deus, Deus irá fazer de vocês homens de Deus. Não teoricamente. Realmente, quando se depararem com um problema, se vocês deixarem seus métodos e forem perante os métodos de Deus, Deus com certeza irá agir. E se vocês experimentarem isso 1, 2 vezes, vocês se tornarão homens de Deus. Saul, sim, havia se tornado rei por Deus, mas ele quis guardar o seu reino. Ele quis matar Davi. Davi, pelo contrário, por mais que Saul quisesse matá-lo, Davi, mesmo com oportunidades, não matou Saul. Por quê? Ele dependia de Deus. Mas Deus estabeleceu Davi. O que Deus disse, pessoal? Em Atos capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pessoal, se vocês unirem seus corações com Deus, se vocês crerem em Deus, não importa o problema que encontrem, resolverão por Deus. Se tudo acontecer por Deus, vocês serão homens de Deus. Então Deus irá estabelecer vocês, Deus irá ajudá-los, Deus irá abençoá-los. Eu nunca planejei fazer esse trabalho, pessoal. Eu pensei, acho que eu vou passar o resto da minha vida perante umas 10 pessoas, né, sendo acusado de herege, e assim.
Mas Deus, Ele ampliou minha vida. 복음의 터전을 넓혀주고 Ampliou pessoas para escutar o Evangelho. Muitas pessoas no mundo inteiro hoje querem escutar esse Evangelho, estão junto conosco. 인간의 수단 방법으로 되어진. Pessoal, isso não aconteceu por um método humano meu. Não, tudo foi por Deus. 자 이제 오늘 많은 교회는 Muitas igrejas hoje 빼기로 믿어요. acreditam superficialmente. 그런 교회에 있다가 돌아온 사람이 많았는지 모르지만 Sim, tem muitas pessoas que têm aproximado da nossa igreja porque é uma igreja grande hoje. 어떤 문제가 일어나 Mas, pessoal, não só isso, dependente de qual problema vocês tenham, não fiquem repetindo que não tenham fé. Se vocês não têm fé, basta confiarem, basta crer. Então serão homens de fé. 이해가 안 가. Por mais que vocês não entendam, 말씀을 믿고 그를 의지하고 그 달려 나가면 se vocês dependerem da palavra de Deus, crer na palavra de Deus e for adiante, Deus irá ajudar em todas as coisas. 위장이 안 좋아서 듣게 Quando eu tive úlcera estomacal, Deus me curou. 심장이 안 좋아 죽을 Quando eu tive problemas cardíacos, Deus me deu vida. Deus permitiu essa saúde para eu poder trabalhar pregando o evangelho. Eu sou muito grato. 여러분 사람들은 좀 다 마음이 안 흘러. Pessoal, por mais que o coração de vocês não flua com outras pessoas, creiam na palavra de Deus. 성경에 약속한 이 As palavras, as promessas da Bíblia. Creiam. 그렇게 이런 발을 내디디 E se vocês viverem assim, 여러분 다윗 같은 하나님의 vocês serão iguais a Davi. 여러분이 공부 많이 하고 Vocês estudarem muito ou pouco, vocês serem bons ou não, isso não importa. 믿는 믿음 Se vocês crerem em Deus, Deus irá estabelecer a vida de vocês. 전 제가 이런 일을 하려고 상상도 해본 적이 Eu nunca imaginei fazer esses trabalhos que faço. 없어요. 제 앞에 길을 Mas Deus abriu esses caminhos. 하나님 복음의 문을 Deus abriu os caminhos do Evangelho, abriu todo mundo. 내가 이렇게 하려고 해본 적이 없어. Eu nunca planejei fazer isso. 하나님 여러분 앞에 문을 열어요. Mas Deus abriu esses caminhos. 여러분이 여러분을 다스려 Pessoal, vocês conduzirem suas próprias vidas. Quando vierem, sabe, vierem as dificuldades, sabe, não tem como vocês se protegerem. 오늘 많은 교회는 외형적인 신앙을 Muitas igrejas hoje têm uma vida espiritual superficial. 하나님의 자녀고 Pessoal, nós somos filhos de Deus de coração e nós cremos que o Senhor está nos protegendo. Dependam de Deus. 세워서 Deus irá estabelecê-los 여러분을 영광스러운 하나님의 일꾼을 e farão de vocês homens gloriosos, homens de Deus. 우리 귀한 예수 피로 제사함 Só nós recebemos a remissão dos pecados pelo precioso sangue de Jesus. Então vamos deixar os nossos métodos e vamos viver pelos métodos de Deus, pela fé em Deus. Vivam assim. 이제 나이가 많습니다. Eu já estou muito velho, 이제 좀 있으면 여든이 되는 logo estarei completando 80 anos. 말씀 전화도 하신 Eu agradeço a Deus que me conduziu até hoje. 남은 세월도 하나님의 손에 맡. E eu quero viver o resto da minha vida nas mãos de Deus. 이제 우리 좀 손을 내려놓고 Só vamos soltar as coisas da nossa mão. 사울처럼 자기를 지키려니 오히려 Se tentarem viver como Saul, tentando se proteger, 하나님 맡기니 복을 받을 수밖에 없어요. pelo contrário, serão destruídos. Mas se depositarem suas vidas em Deus, serão abençoados. 성경 말씀 따라 Pessoal, conforme a Bíblia, creiam em Deus, independente do que encontrem, Deus irá trabalhar de uma forma incrível. 기 쓰임 받는 하나님의 일꾼이 될 줄 믿습니다. Eu tenho certeza que vocês serão homens como Davi, utilizados por Deus. Muito obrigado.